Pessoal, que Jesus nos abençoe. Estou vendo muitas caras novas hoje aqui. Vou pedir a vocês que se apresentem para o nosso pessoal. Vamos começar por aqui? Primeira vez? Muito bem. De Belo Horizonte mesmo, né? Seja bem-vindo, Janine. Mais alguém? Você já veio? Augusto, primeira vez. Então tá bem, Augusto. Seja bem-vindo. Lá atrás? Ah, muito bem, seja bem-vindo. Muito bem. Lá no fundo? De onde, Henrique? BH também? Então tá bom. Sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos então agora pedir ao João Pedro para fazer a prece inicial e vamos dar início à nossa reunião de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, o médico dos médicos, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, todos nós nos reunimos aqui nesta noite, lembrando, Jesus, agora, da tua promessa, que contigo todo jugo seria suave, todo fardo seria leve. Lembrando, Jesus, de quando o Senhor nos disse que és a luz do mundo e que todo aquele que caminha contigo não conhecerá trevas na face dessa terra. Nós acreditamos muito, Jesus, nos teus postulados, em tudo aquilo que o Senhor nos disse. E é isso, Mestre, que nós viemos aqui buscar na noite de hoje. Nós cremos muito, Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que nós não chegaremos a Deus alcançando as nossas redenções espirituais, senão por teu intermédio, Mestre. E é assim, Jesus, que nós reconhecemos que o nosso passado é cheio de delito, que os nossos débitos são, sim, muito grandes, que o caminho é muito longo, mas que é, Jesus, inesgotável a nossa esperança no teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré. E assim, Mestre, com essa confiança ardendo nos nossos corações, nós todos nos reunimos aqui em um único pensamento para pedir por nós mesmos e por todos aqueles que estão aflitos, que choram, que estão doentes, que estão nas ruas precisando do pão e da água, nos presídios, nos orfanatos, por todos aqueles que perderam seus entes queridos. Por favor, Jesus, que a tua paz, que é santa e perfeita, caia sobre a cabeça de todos nós, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo é suficientemente forte para reinar soberano para todo sempre. Esta é a nossa confiança em ti, Jesus. Sê conosco, Mestre, alivia as nossas dores e traga muita fé para os nossos corações. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos aqui o teu auxílio para que todos nós sejamos capazes de compreender o banquete espiritual que o Senhor tem a dividir conosco hoje à noite, em termos de cultura e de intelectualidade. E assim, Jesus, que todos nós saímos daqui hoje mais capazes de amar na face dessa terra como o Senhor amou, crendo, Jesus, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Mais uma vez, Mestre, pedindo mais trabalho, todos nós nos ajoelhamos espiritualmente, lembrando a tua linda face e dizemos: Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Jesus. Sê conosco agora, aqui, na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja.
Que assim seja, Senhor. Obrigado. Bom, gente, a semana passada, só depois que saí daqui, eu me lembrei que a história não ficou completa. E essa parte da história tinha que ter sido falada semana passada, porque ela fecha um grande ensinamento de Chico Xavier, né? Então, como vocês se lembram, nós falávamos sobre a amizade do Chico Xavier com Dona Susana Maia Mouzinho, não é? E eu havia contado a história dela, triste, ela que é natural do estado do Rio Grande do Norte, que era casada com um general. Vou agora resumir, né, para fazer sentido para quem não estava aqui semana passada. Era casada com um general de exército, apanhava dele horrores, tinha 2 filhos pequenos, e ela conseguiu, com a amizade de uma pessoa no Porto de Natal, embarcar num navio como clandestina, ela e os 2 filhos, para fugir do marido, não é? E foi para o Rio de Janeiro, emigrou para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro sem qualquer condições, mas refez toda a sua vida até se tornar auditora fiscal e depois alta funcionária do Ministério da Educação. Os filhos cresceram, se formaram em generais do Exército e ela entrou em depressão em 1957. Uma depressão profunda, aquela síndrome do ninho vazio, né? E aí falaram com ela, procura Chico Xavier. E ela veio a Pedro Leopoldo, conheceu o Chico já estava esperando por ela, né? Segundo ele próprio falou, tem 15 dias que Emmanuel está me dizendo que você viria. Ela ainda ficou assustada. É você mesmo, Susana Maia Mouzinho, deu o nome dela integral, né? E ao sentar-se do lado do Chico, somente ela, olha que chance, né? Somente ela, não tinha mais ninguém no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E Chico Xavier, o Chico foi logo tocando no assunto nevrálgico da sua vida, que era o fato dela ter sofrido abuso familiar do próprio marido, né? Violência doméstica. Aliás, eu acho coincidência que o pessoal do Retiro está tendo uma palestra sobre esse assunto hoje, né? Que é violência doméstica. E o Chico lembrou a ela, não, aquele senhor realmente não tem condição, não vale nada, você tem que sentir mesmo essa mágoa, apoiou a mágoa dela. O que pode parecer para alguns um contrassenso, né? Chico Xavier apoiando a mágoa, e ele ainda lembrou aquele trecho de Paulo de Tarso, quando Paulo de Tarso pragueja numa das suas cartas, falando sobre Alexandre o Latueiro, que ele fala assim, e ele citou esse trecho, né, das cartas de Paulo de Tarso. Alexandre o Latueiro me fez grande mal, que Deus lhe dê segundo as suas obras, né? E aí ela saiu confortada com aquilo, porque ela, como cristã, ela estava tentando esquecer aqueles episódios todos, não conseguia porque guardava aquela mágoa imensa do marido. E o Chico Xavier está dizendo para ela que era tudo bem sentir mágoa, porque tinha razão para isso, né? Que tinha motivo para ela guardar essa mágoa. Mas o grande ensinamento eu não contei, que acabou, a gente fica na emoção. Passei para o outro caso e não concluí esse caso. E é muito importante concluir esse caso. Por quê? A partir daí ela se tornou uma grande amiga do Chico Xavier. Eu contei a vocês que ela hospedou o Chico em Petrópolis por 3 meses na casa dela, quando ele foi operado de hérnia abdominal em São Paulo. Ele foi se recuperar na casa dela. Nesse momento, os espíritos que se comunicavam pelo Chico deram mensagens falando para ela fundar o Lar Espírita André Luiz, de Petrópolis, que funciona até hoje.
Ela se tornou uma grande trabalhadora espírita, uma dama da caridade, lá junto da comunidade carente do bairro Independência de Petrópolis. Depois ela mudou residência para o Rio, instituiu um culto do Evangelho no lar, todos os domingos, que era muito concorrido. Né? Contei o caso aqui para vocês do contato dela espiritual com Paulo de Tarso, que foi revelado pelo Chico. Mas aí eles se tornaram amigos íntimos. E o Chico começou a falar com ela. Suzana, essa parte que eu tinha me esquecido de completar, e ela é muito importante. Suzana, vai chegar o momento que o seu marido vai te achar no Rio. Ele vai te buscar. E você vai perdoá-lo. Como se fosse uma ordem. Né? E você vai perdoá-lo. E ela, Chico, pelo amor de Deus, não quero que esse dia chegue nunca. Não é? E o dia chegou. Em determinado momento, lá no apartamento dela, do Flamengo, no Rio, bate a porta. Ela, sem saber quem era, abre. Tinha décadas que não o via e era o marido. Diferente, obviamente, né? Alquebrado, extremamente necessitado. E ela, a princípio, fechou a porta, bateu a porta na cara dele umas 3 vezes. Ele abria, ela batia. Aí ela se lembrou do Chico. Ela, se lembrando do Chico, ficou com aquele peso da consciência, né? Nossa, o Chico falou que esse dia ia chegar. E ele me deu uma ordem que eu ia perdoá-lo. Porque o Chico ainda dizia para ela que ela ainda haveria de ajudá-lo muito. Que esse momento ia chegar. E, de fato, ele estava com um câncer terminal. E ele veio pedir ajuda para ela, porque toda a segunda família que ele havia constituído em Natal o havia abandonado. E a única pessoa que ele tinha e se lembrava era ela e os 2 filhos, que ele não via há algumas décadas. E ela então pôs ele para dentro de casa, cuidou dele, até a desencarnação dele. Né? Então vocês me desculpem, porque isso era fundamental eu ter contado, né? Fundamental eu ter contado semana passada para fechar esse caso da dona Suzana, né? Que realmente o perdão é uma necessidade. Pode não ser imediata, mas em algum momento da nossa existência a gente vai precisar exercer aquilo que a gente aprendeu com Jesus, não é? Então tá aí esse caso. Tem outros casos interessantes que eu também esqueci de contar. Dona Suzana, pelo fato de ter essa intimidade com o Chico, algumas vezes ela o recebeu também no Rio de Janeiro. E uma das vezes ela nos contava que eles ficaram sem o que fazer e pela primeira vez o Chico falou em passeio com ela. Suzana, vamos passear na praia de Copacabana? Né? E eles foram. Eles pegaram um táxi ali no Flamengo, foram até a praia de Copacabana. Era um final de tarde, início de noite, então já não tinha muita gente na praia, né? E eles entraram na areia e sentaram-se assim à beira do mar. Mas antes, ainda no calçadão, diz que o Chico pegou o braço dela e falou assim: Suzana, você não há de ver a maravilha que eu estou enxergando. Sei o que é, Chico. De onde você está enxergando essa maravilha? Porque aqui nós estamos em plena Copacabana, né? Esse burburinho da cidade grande. Não, Suzana, não é aqui não. É lá no mar. Eu estou vendo seres do mar. Eles estão se levantando nas águas e caminhando em direção à praia. E são seres de alta evolução que vêm, nesse momento, emanar bons fluidos
para a população do Rio de Janeiro, especialmente para as pessoas que pediram orientação, que pediram apoio, que pediram bênçãos. E eles então sentaram-se na areia e o Chico ficou relatando para ela o que eles estavam fazendo, né? Ela ainda perguntou, mas são seres humanos, Chico? Não, não são seres humanos. Eles são seres muito mais evoluídos do que nós, seres humanos, e eles residem nos oceanos terrestres. E sem saber, nós, da humanidade terrestre, recebemos muita ajuda deles. Todas as orações que são feitas à beira do mar são atendidas por eles. São recolhidas por eles e são atendidas por eles em nosso próprio favor. Olha que interessante, né? Eu fiz a ligação desse caso que ela nos contou com o livro Voltei, né? Quando o Frederico Figner, que é o irmão Jacó, relata a desencarnação dele. Ele morava no Rio de Janeiro e ele relata que ele e mais 13 pessoas que desencarnaram, no total de 14 no mesmo dia, foram levados por Dr. Bezerra para a beira da praia, para se recuperarem naquele momento, naquele dia da desencarnação, para se recuperarem antes de demandar a vida espiritual mais alta, né? Então, bastante interessante. Bom, mas hoje, a palestra... Pois não. Não são elementais, porque os elementais, segundo a literatura espírita, são seres menos evoluídos do que os seres humanos. E o Chico foi muito claro com ela que esses seres eram muito mais evoluídos do que nós, seres humanos, com alta evolução espiritual. Bom, hoje nós vamos centrar a nossa palestra nessa figura extraordinária e querida, queridíssima nossa, que é a doutora Marlene Nobre. Ela reencarnou em 1937 e desencarnou em janeiro de 2015, antes de completar 80 anos, né? Uma batalhadora extraordinária da causa espírita cristã. Ela era natural da cidade de São Paulo. Os pais e os avós dela tinham fundado em São Paulo o Centro Espírita Cair Bachútil, que fica muito próximo ali do aeroporto de Congonhas. E, portanto, ela foi uma criança espírita, né? Foi evangelizada dentro do espiritismo e trabalhou desde muito cedo pela causa espírita cristã. Como não existem coincidências, né? A gente sabe que nós somos dirigidos pelos espíritos. Ela foi fazer medicina e passou no vestibular da Universidade Federal de Uberaba. Então, ela se mudou de São Paulo para Uberaba, onde ela cursou, então, o curso de medicina, sagrando-se médica, lá em Uberaba. Foi colega de universidade do Valdo Vieira, e o Valdo, em determinado momento, ela não conhecia ainda Chico Xavier, e nos contava isso em determinado momento, lá na Escola de Medicina de Uberaba, fala que o Chico Xavier estava chamando por ela, lá na casa dele. Então ela foi conhecer Chico Xavier e já se integrou ao trabalho de Chico Xavier lá na década de 60. Então, com isso, ela teve uma intimidade muito grande, né, de Chico. Aí uma foto dela novinha, provavelmente nessa época. E tem uma curiosidade aqui, que ela foi, na reencarnação passada, uma grande amiga de Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec, a senhora Berthe Fropo.
que foi muito corajosa, muito amiga. Aqui a francesa, não é Berthe Frappeau, essa é Marlene Nobre, nessa encarnação, né? A Berthe Frappeau, em quadro da época. Aqui ela já senhora. E o livro que ela escreveu, que está disponível na internet, quem quiser conhecer, chama-se Muita Luz, Beaucoup de Lumière, em que ela corajosamente desmascara todos aqueles que queriam prejudicar a viúva de Allan Kardec, Madame Boudet, inclusive querendo tomar a herança dela, querendo tomar dela a direção da Sociedade Espírita de Paris, da Livraria Espírita de Paris, e dos recursos que o marido dela, Allan Kardec, tinha destinado para a manutenção da Sociedade Espírita de Paris, né? E então ela foi a primeira a denunciar o senhor Pierre Gaëtan Lemarie e se aliou naquela época à viúva de Kardec, Madame Boudet, a Gabriel Delane, que foi um dos poucos espíritas amigos de Allan Kardec que se manteve fiel à obra de Kardec naquela época. Todos os demais debandaram, né? A exceção dele e a exceção do também jovem, naquela época, muito jovem, Leon Denis. Então, logo depois que Kardec desencarnou em França, em 1869, nós vamos ver um grande desvio do movimento espírita francês, que foi absorvido pela escola teosófica de Madame Blavatsky. E todos aqueles que seguiram Allan Kardec, seguiam até então Allan Kardec, debandaram para o teosofismo de Madame Blavatsky, à exceção de Gabriel Delane, Leon Denis, Berthe Frappeau e o marido, que era médico, e, naturalmente, a viúva, Madame Boudet. Hein? O mau trabalho é depressa. Essa é uma das razões, inclusive, que o Espiritismo morreu em França. Porque esses que desviaram o Espiritismo, depois da morte de Kardec, começaram a privilegiar doutrinas espiritualistas, não necessariamente espíritas, né? Chegaram a forjar fotografias dos mortos, foram acusados de charlatanismo, sofreram investigação policial francesa. O senhor Pierre Gaëtan Lemarie chegou a sofrer um processo judicial rumoroso, no qual ele foi condenado e ficou 12 anos na cadeia, né? E isso, para o francês, imaginem, que ele sucedeu Allan Kardec na coordenação da Sociedade Espírita de Paris. Se ele foi condenado à prisão por charlatanismo, obviamente eles concluíram, então toda a obra de Kardec não vale nada. Caiu por terra o movimento espírita francês. E todos aqueles centros espíritas que haviam sido fundados por Kardec e pelos amigos dele em toda a França e em toda a Bélgica, todos eles debandaram para o movimento teosofista, né? E hoje a sociedade teosófica é tão forte em Paris, quem já foi em Paris sabe aquele platô de onde a gente vê a Torre Eiffel ao longe, né? Aqueles prédios ao lado, que são gigantescos, são a sede do movimento teosofista francês. Mas ela foi corajosa. Ela foi uma das pessoas que enfrentou tudo isso, denunciando em livro, escrevendo sobre isso. E isso foi sempre uma característica também da doutora Marlene Nobre, gente. Combativa, extremamente firme. Eu convivi com ela muitos anos. Aqui nós estamos vendo ela, aqui no Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, em Uberaba, né? Veja a multidão em pé,
ela sentada na cabeceira, na outra cabeceira estava Chico Xavier psicografando. Ela tinha como guia espiritual o benfeitor Caribá Schutel, justamente aquele que, em nome de quem os avós e pais dela fundaram o Centro Espírita Caribá Schutel de São Paulo. Ela tinha vidência, tinha psicografia, escreveu alguns livros de entrevistas com Chico Xavier, alguns livros de estudos da obra de Chico Xavier. Eu vou passar os nomes aqui e as capas, porque eu sugiro todos os livros dela, gente. São livros de estudo profundos, extremamente úteis para quem quer realmente conhecer a doutrina espírita. Uma pessoa séria, né? Uma pessoa que dedicou a vida inteira ao espiritismo cristão. E, em determinado momento, ela vai fundar, junto com o marido, ela se casa com o deputado Freitas Nobre, e eles fundam a Folha Espírita, que até hoje é o jornal de maior circulação em todo o território nacional, o jornal espírita, né, de maior circulação. Eles fundam a Folha Espírita juntamente. Depois, o Dr. Bezerra de Menezes aparece para ela, convidando-a a divulgar a obra de André Luiz, a obra científica que Chico Xavier havia recebido através do espírito de Carlos Chagas, André Luiz, para a comunidade médica e a comunidade que está ligada à saúde, né? E aí ela começa fundando a Associação Médico Espírita de São Paulo, cidade. Depois ela funda a Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. A terceira que ela vem fundar é justamente a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Depois isso se espalha pelo Brasil todo. Hoje são dezenas de AMEs, né, Associações Médicos Espíritas, em diversas cidades do Brasil, em diversos estados do Brasil, em todos eles. Aí ela funda também a Associação Médico Espírita Internacional e passa a viajar o mundo inteiro, unindo a ciência e a espiritualidade, né? Fazendo os congressos de medicina e espiritualidade pelo mundo. Foi ao Japão, foi ao Canadá, foi à França, foi à Inglaterra, foi à Espanha, foi a Portugal, foi à Itália, foi à Suíça, foi à Alemanha, foi aos Estados Unidos, foi ao México, foi à Colômbia, e viajou o mundo inteiro fazendo esse movimento, trazendo cientistas de ponta da mente, da medicina, da epigenética, para o conhecimento da obra de Chico Xavier, né? Instigando os médicos espíritas a proporem estudos científicos, baseado naturalmente nas obras, nas revelações de André Luiz, e vários trabalhos científicos surgiram a partir daí, né, até hoje, muito interessantes, de modo que vários desses médicos espíritas que foram seguidores da doutora Marlene Nobre já publicaram artigos científicos em revistas científicas mundiais sobre diversos assuntos muito interessantes que foram inicialmente revelados por André Luiz e que décadas depois, né, foram confirmados por trabalhos científicos. Eu vou citar apenas um livro que eu gosto muito, João Pedro também, que é O Cérebro Triuno, de 3 médicos, né? Aliás, uma médica veterinária, que é a doutora Irvênia Prada, o doutor Décio Iandoli Júnior, que é médico, e o doutor Sérgio, que é psiquiatra de Pelotas, Sérgio Lopes. Esse livro é um must, gente, o Cérebro Triuno. Ele vai mostrar justamente o que a ciência concluiu nos anos
do século XXI em relação ao que André Luiz havia escrito em sua obra, principalmente a obra No Mundo Maior, de 1947, confirmando muitas das informações constantes nesse livro. E tudo isso, gente, a grande incentivadora, e vou dizer assim, a grande generala, tá? Ela deixava a Cecília no chinelo, viu, gente? A verdade é essa. A Marlene era uma generala, ela dava ordens, não é? E assim como ela me deu ordens, depois eu vou contar a vocês. E punha a gente para frente, né? Punha a gente para frente. E uma pessoa extremamente proativa, não deixava para depois, trabalhava 24 horas por dia, né? Dedicando-se aí às tarefas espíritas. Aqui nós vemos Chico Xavier em São Paulo, no chá da Mercedes, né? Que ele uma vez por ano ia, e aqui nós vemos a Marlene e o marido, Freitas Nobre, auxiliando o Chico a psicografar, né, em 1981. Tem algumas cenas aqui, o Chico em transe, tá vendo? Olha o tanto de lápis. Ele gostava de psicografar de lápis, ele não gostava de caneta, não. E ela auxiliando aqui a passagem das páginas. Ao longo desses anos todos, aqui é o livro que ela vai lançar, Lições de Sabedoria, Chico Xavier nos 23 anos da Folha Espírita. Quando a Folha Espírita completou 23 anos, ela reuniu todas as entrevistas que ela fez com Chico Xavier durante esses 23 anos e colocou nesse livro. Um livro fantástico, gente. Maravilhoso. A gente tem que conhecer esse livro. A capa mais recente dele é essa aqui. Lições de Sabedoria. Aqui outra foto dela com Chico, no início da década de 80, por aí. Agora, as obras que estudam a André Luiz. Todo mundo que trabalha com mediunidade, de desobsessão, precisa conhecer esse livro. A Obsessão e Suas Máscaras. É um livro fantástico. Nós já estudamos esse livro todo na época do grupo de estudos Seca Machado, lá no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, aqui de Belo Horizonte. E ela vai trazer os casos expostos por André Luiz, os casos de obsessão, e vai estudá-los, vai desdobrá-los com o conhecimento que ela tem. Muito, muito importante. Quem quiser procurar na internet, eu tenho a impressão que tem a Fé, que é a editora Fé, editora Folha Espírita, se não me engano, tem também em e-book. E deve ter na Amazon também. Então eu recomendo. A Obsessão e Suas Máscaras, o subtítulo é Um Estudo da Obra de André Luiz. Naturalmente que o foco aqui é a obsessão espiritual. Como? Muito minucioso. Não é um livro para você ler de corrente, não. É um livro para a gente estudar. Quem quiser conhecer o problema obsessivo vai ser muito bem esclarecido por esse livro. Até antes mesmo de ler André Luiz, é bom você ler esse livro, porque já te prepara para a leitura da obra de André Luiz. Ela e o marido, Freitas Nobre com Chico, eles sempre levavam exemplares da Folha Espírita, né, que o Chico distribuía. Segundo livro, O Dom da Mediunidade. Gente, esse é para quem é médium. O Dom da Mediunidade. Tem que ler esse livro. Também todo baseado nas informações de André Luiz por Chico Xavier. Claro que ela também faz referência ao livro dos médiuns de Allan Kardec, né?
O subtítulo é Um Sentido Novo para a Vida Humana, um novo sentido para a humanidade, o dom da mediunidade. Essa foi a primeira capa. A capa atual é essa aqui. Eu gosto das primeiras capas. Eu acho. O que vocês acham? A primeira ou a segunda? Também? Eu gosto mais. Mas eu achei a ideia da porta, do portal, fantástica. Né? Ó, para quem é passista, atenção, passistas do saber amar. O passe como cura magnética, doutora Marlene Nobre. Também um livro fabuloso. Tem que ler isso. Viu? Essa é a capa antiga, né? A capa nova é essa aqui. Não tem tempo para dormir, né, Marilene? Gente, isso a gente tira de letra. A gente tem quantos anos pela frente? É ou não é? Se o Chico dormir 1 hora só por noite, a gente não pode reclamar. O passe como cura magnética. Aqui ela, que foi uma grande conferencista, né, no mundo inteiro, esteve várias vezes aqui em Belo Horizonte conosco, já participou também do primeiro encontro dos amigos Chico Xavier e sua obra. Vou passar a foto dela lá. Aqui já mais profundo. Ilações científicas. A alma da matéria. Esse aí é para quem gosta de puxar mais um pouquinho. Aqui ela já na década de 90 com Chico e o sobrinho neto do Chico, lá na casa dele de Uberaba. Como vocês estão vendo, sempre com papel, anotando, ela anotava tudo, conversava com Chico, perguntas e respostas, anotava tudo. Por isso que os livros dela são tão ricos, né? Que ela ia direto na fonte, ela não ficava com dúvida, não. Ela ia direto na fonte, solucionar com Chico Xavier a questão. Olha a atenção do Chico. Não é? A carinha dele, de quem estava ouvindo com muita atenção, né? Com muita atenção. Muito carinho. Aqui ela vai estudar a vida no mundo espiritual, nossa vida no além. Marlene Nobre. Então, para quem perdeu entes queridos, para quem está saudoso, né, dos seus entes queridos. Hein? Não, ninguém quer se preparar. Galo, pelo amor de Deus. A gente tem que se preparar para viver aqui. Né? Que aí a vida espiritual será a decorrência da vida que a gente... Né? Ninguém está com pressa. Nem Chico tinha pressa, viu? Nossa vida no além, a capa antiga, a capa nova. Essa eu gostei. Essa está mais bonita que a outra. O que vocês acham? Ó, muito importante, o clamor da vida. Reflexões contra o aborto intencional. Para quem não sabe, a doutora Marlene Nobre foi praticamente a única grande voz espírita combativa contra o aborto. Ela ia até o STF defender a vida, de braços dados com católicos e protestantes. Enquanto a maioria dos espíritas se omitia, ela não tinha vergonha e não deixava para depois, dava a cara a tapa, né? E combateu vivamente aquela questão do aborto de anencéfalos, né? Fez estudos científicos profundos sobre os anencéfalos, que eles poderiam sim viver bem, e, no entanto, infelizmente, o nosso STF desconsiderou
as palavras dos especialistas e acabou aprovando o aborto dos anencéfalos, infelizmente. Foi para ela que Chico Xavier falou: caso o Brasil aprove uma lei favorável ao aborto indiscriminado, toda a proteção espiritual da nação será levantada. E nós sofreremos talvez uma terrível guerra civil. Previsões de Chico Xavier, que ela colocou no último livro dela, que eu vou mostrar daqui a pouco. A Mulher na Dimensão Espírita. É um livro tripartite dela, com Jaci Regis e Nancy de Girolamo, falando sobre a importância da mulher. Muito, muito importante esse livro. Aqui está meio desfocado, mas nós estamos aqui em 2004. Fontana. Ivanir estava do lado dela, mas não pegou aqui na foto. Esse aqui é o Weimar, de Goiás, do livro A Volta de Allan Kardec. Aqui foi o Congresso Mundial em homenagem aos 200 anos de Allan Kardec, em 3 de outubro de 2004, em Paris. E nós estamos ali no túmulo de Kardec. Está vendo aqui o busto de Kardec? 2004. Gente, 20 anos atrás. Olha a minha cara. Aqui nós tivemos a alegria de tê-la na inauguração da casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, dia 2 de abril de 2006. Ela que fez a prece inicial. Aqui ela concentrada e o pessoal orando junto com ela. Aqui é a irmã de Chico, de Cidália, que já faleceu também. Aí o Alisson com ela. No mesmo dia, né? 2 de abril de 2006. Aqui um livro que ela fala, são reflexões dela sobre o Evangelho. Um livro lindíssimo. Marlene Nobre, organizadores Helene Gritsapes e Conrado Santos, lá da Folha Espírita, O Farol de Nossas Vidas. Comentários de Marlene Nobre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um livro para quem quiser utilizar no culto do Evangelho no Lar, por exemplo, é um livro fantástico. Não é? Aqui, lá na casa de Chico, em outubro de 2006, a Fontana está aí, a Bárbara, que já foi, né? Naninha, John, o Bacelli lá atrás, o Weimar com a esposa, Dona Creuza. Aqui o Weimar estava lançando o livro A Volta de Allan Kardec, e todos vieram para o evento, né? Que se deu na casa de Chico e depois no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em Belo Horizonte. Aqui o Roberto Lúcio, do Hospital Espírita André Luiz. Wanda Joviano também estava. Aqui fizeram um livro em homenagem a ela, O Legado de Marlene Nobre, Lembranças de um Companheiro. Na verdade, um irmão dela, Paulo Rossi Severino, que também foi, como ela, um grande pesquisador da mediunidade de Chico, né? Ele, por exemplo, ele faz um paralelo. Tem um outro livro dele que ele publicou, analisando as mensagens que o Chico Xavier recebia lá em Uberaba, familiares, né? Depois ele entrevistava as famílias, colhendo os dados inéditos, né? Que os espíritos comunicantes haviam dado através da mediunidade de Chico. Aqui ela foi uma das palestrantes do primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra em 2008, em Uberaba. Olha a Eugênia aqui. Aqui já uma homenagem póstuma a ela, Marlene Nobre, e o ideal médico espírita, do Dr. Décio Andoli Júnior, e também da doutora Giovana Campos, né?
Aqui nós com ela em Lisboa, num seminário de Medicina e Espiritualidade, e o Dr. Vitório Turconi, lá de do, como é que chama lá? Caxias do Sul, Serra Gaúcha. E a Folha Espírita. Em 2000, o Chico comemorou 100 anos em 2010. Aí ela nos procurou, ela veio a Belo Horizonte conversar conosco, ficou hospedada lá em casa, e nós passamos a madrugada conversando. E aí ela falou comigo, aí veio a generala, né? Geraldinho, tem certas coisas que nós não podemos guardar para nós. Ela foi a primeira que me chamou a atenção. Você conviveu muito perto, muito intimamente com Chico Xavier, você ouviu muita coisa. E você não pode guardar isso para si, né? Eu vou fazer com você uma entrevista mensal na Folha Espírita de São Paulo sobre transição planetária. Ela estava muito preocupada, né? Porque ela sentia que a vida dela não ia durar muito e, de alguma forma, ela precisava entregar tudo aquilo que ela também ouviu do Chico, né? A respeito desse momento crucial que nós estamos vivendo, que é a transição planetária. E aí nós começamos, todo mês, a partir de meados de 2010, ela me entrevistava, eu contava um pedaço, ela contava outro, e começaram a sair esses artigos na Folha Espírita de São Paulo. Daí surgiu, em agosto de 2011, dia 5 de agosto, o livro Não Será em 2012, editado por ela, pela Folha Espírita de São Paulo, contendo esses artigos. Foi pedrada de tudo quanto era lado, né? Era um artigo por mês, né? O livro contém todos os artigos, né? Mas ela falava comigo, você tem casca grossa e eu também, vamos apanhar felizes, né? Contém. Hoje ele está repaginado, eu vou mostrar a capa dele. Aí, então, nós gravamos um DVD sobre isso. Esse DVD chama-se Data Limite segundo Chico Xavier. Dura 3 horas. Quem quiser, gente, está no portal Saber Espiritismo, do Facebook. Se não me engano, nós publicamos em agosto de 2017. Tá, tem também. E aí, nós temos esse bate-papo de 3 horas, eu e ela, né? Que tá no YouTube também? Aí no Saber Espiritismo está em alta resolução. Não, esse ele é antes da Posati, né? A Posati se baseou no livro, e nesse, na realidade, não foi o Posati, tem que contar a história direito, né? Nós lançamos, e aí surgiu aí toda uma série de debates, né? E as pessoas, a grande verdade é que as pessoas não estudam Allan Kardec e não estudam Chico Xavier. E falam um monte de besteira sem sentido, né? Nos acusaram de várias coisas, mas a gente não se importou. Nós estávamos dando o recado de Chico Xavier. Quem ouviu, ouviu, não é? Quem quis ouvir, muito bem. E aí, então, ela lançou também, esse livro, inclusive, foi lançado no Congresso de Medicina e Espiritualidade de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, que foi feito aqui no hotel, em frente ao Minas Shopping, esqueci o nome daquele hotel, Ouro Minas, foi feito lá, o congresso. Ela lançou Não Será em 2012, e esse aqui, A Luz do Eterno Recomeço, que é uma viagem por nosso lar. São as reflexões da doutora Marlene Nobre sobre a cidade espiritual de nosso lar. Muito bom também, né? Recomendo também. Então, tem muita recomendação hoje, hein? Muita leitura.
Atualmente, o livro está sendo vendido com esse título, 2019, o ápice da transição planetária. Tem e-book, tem na Amazon da editora Folha Espírita, tá certo? Só que aqui ele está um pouco mais ampliado, tá? E daí veio, então, o data limite. Na verdade, a gente recebeu a visita da Renata Casagrande, da irmã dela, Daniela, lá na casa de Chico Xavier, e eles simplesmente chegaram lá sem avisar, sem nada. Nós estávamos fazendo o culto, como todos os domingos fazemos. Eu falei com eles, olha, não dá para dar entrevista agora, vamos fazer o culto. Depois que o pessoal for embora, a gente pode dar uma entrevista. E, de fato, foi aí que nós demos essa entrevista, né? Essa entrevista ficou com a Renata Casagrande e o marido dela por algum tempo, até que o Juliano Posati, da Posati Filme, se interessasse, né? E, a partir daí, ele lançou o DVD Data Limite. Depois virou também livro. Depois nós fizemos o The Afterlife Investigations, que é um estudo sobre os fenômenos mediúnicos da cidade britânica de Scone, que é muito, muito, muito legal, muito importante. No final do século XX, mais ou menos em 98, 99, uma pequena cidade do interior da Inglaterra, alguns amigos se juntaram para testar a mediunidade, testar a possibilidade de efeitos físicos. E os efeitos físicos vieram, os espíritos se manifestavam, se materializaram. Eles ficaram muito impressionados, eles não eram religiosos, eles eram pesquisadores. Inclusive fizeram a câmara de Faraday para afastar qualquer tipo de influência eletromagnética externa, né? E, a partir daí, chamaram os cientistas da Sociedade Real Britânica de Ciência para participar dos eventos. Isso gerou um documentário da BBC de Londres sobre esses fenômenos, que são chamados de fenômenos de Scone, que é o nome da cidade onde eles ocorreram. E aí nós descobrimos isso na internet e fomos entrevistar esse pessoal e também participamos, até na casa da Solange, foi gravado esse, hoje ela não está aqui, mas foi gravado na casa dela, falando sobre as investigações além da vida. Depois nós fizemos esse outro, esse tem aí, né? Que é Quando Lembro de Chico, que o Posati reuniu lá perto de Jundiaí, uma fazenda, né? E uma fazenda de época, né? Tomando café com bolo, né? E participamos eu, o Bacelli, o John e o jornalista que já faleceu, que é o Saulo Gomes, né? Foi muito, muito interessante. Hein? Tem no Prime. E tem o DVD aí também. Hein? Como? Tava. O Saulo Gomes foi o responsável pelo Pinga Fogo, né? Ele insistia junto à direção da TV Tupi, dos Diários Associados de São Paulo, para chamarem Chico Xavier para ser entrevistado no programa Pinga Fogo. E a resposta era sempre negativa. Ele levou 3 anos fazendo esse trabalho, até convencer. Por quê? Porque o Pinga Fogo entrevistava político ou intelectual. E eles pensavam, quem é Chico Xavier, né? Exatamente. E o programa que tinha, na época, 50 minutos, o primeiro programa durou 4 horas. E o dono dos Diários Associados, que estava assistindo lá do Guarujá, hein? Pitangueiras, né?
e ele estava assistindo, ele ligava para a redação em São Paulo e falou assim, manda correr que tá bom. Continua. Aí o primeiro programa durou 4 horas, era para durar 50 minutos. Foi em 1971. E ele, aí isso foi em junho, final de junho. Aí eles gostaram tanto e deu tanta audiência que eles marcaram o segundo programa para o dia 23 de dezembro do mesmo ano. Véspera, quase véspera de Natal, e o segundo programa durou 5 horas e meia. Foi recorde de audiência. 75% das TVs brasileiras. Até hoje é o maior recorde. Nunca foi quebrado. Um total de 11 horas, né? 11 horas de programa. A grande parte está no YouTube, mas não tudo, né? Ao vivo, era ao vivo. As perguntas eram ao vivo. Tinha perguntas do povo também, né? Vinha por telefone. Eu contei algumas semanas atrás como que o Saulo Gomes e o Oceano Vieira de Mello conseguiram recuperar essas fitas, né? Para fazer os DVDs. Então é muito importante isso. E também depois participamos desse outro com a Rebeca Casagrande e o esposo dela, o Fábio, Despertar, Data Limite. Aqui nós fomos, como você sabe, o governo do estado de Minas Gerais tem uma comenda que foi instituída pelo governo do estado para homenagear as pessoas que trabalham na divulgação da fraternidade. E essa comenda recebeu o nome de Chico Xavier, né? Chama-se Comenda da Paz Chico Xavier. Nós tivemos a alegria de recebê-la junto com a doutora Marlene, alguns anos atrás, aqui, eu e ela. E aqui, um pouco antes, hein? Aqui tem um caso muito, muito curioso. Ela sempre dizia para mim que ela não ia desencarnar antes de escrever a biografia dela de Chico Xavier. E ela falava isso, que ela tinha se comprometido com o Chico, prometido ao Chico, fazer uma biografia dele mais detalhada, não é? E eu incentivava, não, Marlene, escreve então, não é? E, de fato, ela lançou esse livro. Aqui ela está no lançamento em São Paulo em dezembro de 2014. Ela desencarnou no dia 5 de janeiro de 2015. Aqui é o lançamento do livro. Ela levou uns 20 anos para escrever esse livro. Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Primeiro que eu achei fantástico o título, não é? E ela explica o título no início, posso dar essa palhinha, né? Dizendo o seguinte, que os amigos de Chico Xavier são muitos e muitas pessoas, milhares de pessoas. Ninguém tem uma verdade sobre Chico Xavier, integral. Nós temos pedaços do nosso espelho. Olha que coisa, né? Cada um de nós que conviveu com ele, porque a verdade é o seguinte, o homem era tão grande, apesar dele se apagar por completo, dele se dizer um cisco, não é? Dele se esconder naquela humildade dele dizer que ele era uma parede pobre onde se afixavam os cartazes do Evangelho e que a parede não tinha valor, mas os cartazes sim. Esse era Chico Xavier, né? Meu nome é Francisco, mas já do Francisco só sobrou o Cisco, né? Até o Bacelli recebeu mediunicamente uma linda canção, chama-se Cisco de Deus, que o Sérgio Santos e a Marlene Santos de Uberaba cantam. É linda essa música. Então, de fato, é muito difícil a gente falar sobre Chico Xavier, né? Eu estou aqui falando de Chico Xavier simplesmente há 44 semanas, né? Hoje é a 44ª reunião que nós estamos falando dele. Então, então realmente ela teve
essa intuição magnífica, né? Cada um de nós é um pedaço desse espelho refletindo a luz que ele trazia em nome de nosso Senhor Jesus, né? E aqui, como eu disse a vocês, ela falava comigo, né, que ela não ia desencarnar antes de escrever o livro. E, de fato, ela lançou o livro em dezembro, lá em São Paulo. No dia 24 para o dia 25 de dezembro, eu tive um sonho com ela. Eu saí do corpo, eu estava nos Estados Unidos, com a família, com a minha irmã Gisele, e eu me via junto dela, sentado com ela, numa mesa pequena como essa aqui, e do lado de cá estava Chico Xavier. E Chico Xavier dava orientações para nós dois, para mim e para ela. Só que eu não guardei a lembrança do quê. Ele estava com um semblante grave, mas falando conosco, falando com ela e falando comigo. Eu não guardei. Quando eu acordei, eu não sabia o quê. Na mesma hora, mandei um e-mail para a doutora Marlene. Marlene, acabei de sonhar com o Chico, eu e a senhora. Passou-se isso, isso, isso. Não me lembro o que ele nos falou, mas lembro que ele estava com um semblante grave. Na mesma hora, coisa que é difícil, né? Quando você manda e-mail, ela me respondeu. Ela estava em São Paulo, na mesma hora me respondeu. Geraldinho, eu me lembro o que ele falou comigo. Eu vou desencarnar. Veja bem. Aí eu gelei, falei assim, nossa senhora, será que eu também vou? Não é? Se falou com ela, o semblante dele era grave, eu estou perdido. Não, mas aí é que está. Depois eu fui compreender por quê. Porque ela desencarnou no dia 4, aliás, no dia 5 de manhã, não, dia 4. Dia 4 de janeiro, a gente recebe o telefone da minha irmã Joyce, que minha mãe estava nas últimas, para a gente voltar para o Brasil. Então, eu e Gisele, minha irmã, pegamos o avião e voltamos, dia 4 à noite, lá em Miami, descemos aqui em Confins, dia 5 de manhã. Quando eu desci em Confins e abri meu telefone, meu WhatsApp pipocou com 200 mensagens. Era o pessoal me contando que a doutora Marlene tinha desencarnado. Né? E aí eu entendi que provavelmente minha mãe ia desencarnar em seguida, como de fato aconteceu dia 15 de janeiro. 10 dias depois, minha mãe foi embora. E aí era essa mensagem, né? Naturalmente, minha mãe não tinha condições, porque ela estava com Alzheimer, de ouvir do Chico esse chamado, né? Mas a doutora Marlene estava, tanto é que ela lembrou-se, me contou, eu tenho o e-mail dela contando, eu sei, Geraldinho, eu vou desencarnar. Isso não é para qualquer um, né, gente? Isso não é para qualquer um. Ela teve um ataque cardíaco e foi embora. Ela estava na Ilha Grande, lá no interior de São Paulo, né? Rio de Janeiro? Qual que é aquela praia? São Paulo é praia? Não, Ilhabela. Ilhabela. São Paulo. Ela estava em São Paulo. Ela tinha casa lá com a família, né? E então, dia 15, minha mãe foi embora. Então é isso, gente. Dia 5 de janeiro de 2015, a gente se despediu da nossa querida doutora Marlene, mas ela continua no mundo espiritual, batalhando em favor de todos nós, né? Para que a gente dê conta aí do recado, que não é fácil. Então, para ela, todas as nossas homenagens, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, porque foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores batalhadoras do Cristo, em nome do Espiritismo cristão, em nome da obra de Allan Kardec e Chico Xavier. Ela foi das pioneiras a revelar que Chico Xavier era, de fato, a reencarnação de Allan Kardec,
por isso foi muito perseguida, não é? Mas não se incomodava. Através da Folha Espírita de São Paulo, ela punha a boca no trombone. E a ela nós devemos muito. Ela deixou filho? Deixou filhos, segue a doutrina. O Centro Espírita Caribachuta de São Paulo, que é perto ali do aeroporto de Congonhas, segue com eles, com o Conrado Santos e outros amigos nossos, né? A Cláudia. E ela dirigia também, esqueci de contar, ela dirigia uma creche de crianças lá na cidade de São Paulo. Então, também sempre batalhadora na caridade. Então, com isso, a gente vai encerrando com essa frase de Chico Xavier. Não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Que a gente guarde isso sempre na memória e no coração. Tá bem? Nós vamos pedir a Cecília que faça a prece final em nome de todos nós. Senhor Jesus, Mestre querido, nós vos agradecemos, ó Pai, por mais essa noite. Nós vos agradecemos, Maria Santíssima, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, no santo nome de nosso Senhor Deus. Nós vos honramos, Senhor, e vos glorificamos. Agradecemos a todos os benfeitores e guias espirituais de luz que estiveram aqui conosco nessa noite. Agradecemos todos que estão aqui presencialmente, todos que nos estão acompanhando pelas redes sociais. Agradecemos e pedimos, Senhor, a vossa poderosa intercessão. Protegei a todos nós e nossos familiares. Encaminha-nos pela caridade e pela fraternidade. Protegei todos os nossos amados familiares, parentes, irmãos, todos aqueles que desencarnaram, que possam seguir o caminho de luz, sendo ajudado por nossos benfeitores. Senhor Deus, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Só existe um Deus, com seu Filho Jesus Cristo, Espírito de amor. Abençoai, Senhor Jesus, essa casa e todos que aqui estiveram. Lavai com o vosso santo sangue todos os nossos pecados. Nos abençoe hoje e sempre, nos encaminhe sempre para o caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.